20 de dezembro e hoje começa o recesso forense, tão falado e tão aguardado por nós advogados. Mas e aí, você sabe o que é o recesso forense? Você sabe qual a diferença entre recesso forense e suspensão dos prazos processuais? Pois é, essa é uma dúvida muito comum entre os clientes e vários questionamentos surgem. Então nesse vídeo eu vou explicar a diferença entre um e outro e responder aquelas perguntas clássicas. Meu processo vai andar? O foro fecha? Como que fica? Acompanhe até o final. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar os sininhos para notificações. O recesso forense acontece entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, período no qual não há expediente nos foros. Ele foi instituído pela Lei 5.010 de 1966 e esta lei determina que entre os dias 20 de dezembro e 6 de janeiro não haverá expediente na Justiça Federal, ou seja, nesses dias é feriado. Com determinação do CNJ, esta lei também se aplica aos tribunais estaduais. Então, neste período, não há, obviamente, a contagem de prazos, realização de audiências, prolação de sentenças e outros atos. Então, entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, o foro está fechado? De certa forma, sim, o foro está fechado, não há a realização de atos processuais, nem tampouco a contagem de prazos. Entretanto, sempre existe o regime de plantão, ou seja, a justiça nunca para, em todos os graus de jurisdição e em todos os tribunais, sejam federais, estaduais, do trabalho e mesmo tribunais superiores. A justiça funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Neste caso, no recesso forense, no regime de plantão, ou seja, aqueles casos que realmente necessitam do pronunciamento judicial, sejam eles habeas corpus, prisão em flagrante, questões de família, dissídios sobre greve, violência familiar, guarda, entre outros. Então sim, o foro fica fechado para as medidas que não são urgentes e aberto sempre em regime de plantão. Suspensão dos prazos processuais, que acontece entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. É uma questão que gera bastante confusão, pois se confunde justamente com o recesso forense, que vai até o dia 6 de janeiro. Então é muito importante trazer o contexto histórico para que se entenda melhor. O que acontece entre 20 de dezembro e 20 de janeiro? Hoje, a partir da vigência do Código de Processo Civil, nós temos o artigo 220, que estabelece que neste período não há contagem de prazos processuais e nem a realização de atos processuais, tais como audiência, sentença, entre outros. Pois então, até 2015 não era assim, não existia previsão legal. E esta é uma conquista trazida pela OAB do Rio Grande do Sul, na primeira gestão do Cláudio Lamáquia, a partir de 2007. Naquele tempo em que não havia essa previsão legal, o presidente da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul ia em cada um dos 3 tribunais, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal Regional Federal da 4ª Região e Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e, juntamente com os presidentes de cada um deles, estipulava que não haveria a contagem de prazos e a prática de atos processuais neste período, ou seja, de 2007 até a vigência do Código de Processo Civil de 2015, isso era repetido todos os anos, a fim de garantir as férias para o advogado. E isso repercutia muito no advogado individual, pois a partir do dia 6 de janeiro, antes da lei de 2015, o Código de Processo Civil, não tinha essa garantia, essa segurança de que iria ter férias, ou seja, a partir do dia 6 de janeiro, os processos andavam com publicação de sentença, realização de audiências, entre outros. Então essa é uma grande conquista que garante um período de férias, efetivas férias aos advogados, que começou em 2007 e culminou com a prática da publicação do artigo 220 do Código de Processo Civil de 2015. Então, entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, o meu processo não anda? Esta é uma pergunta recorrente entre os clientes. E para responder, eu vou dividir a resposta. Bom, se o cliente está falando do pronunciamento judicial, sentenças, sessões de julgamento, realização de audiências, de fato, o processo não vai andar a não ser que se enquadre naquelas medidas de urgência que eu já falei. Entretanto, do lado do judiciário, sim, o processo pode movimentar, com realização de citações, intimações, penhoras e outros atos processuais.
Evidentemente que o prazo só começa a contar no primeiro dia útil depois do dia 20 de janeiro. E do meu lado, como advogado, assim como muitos outros colegas, eu utilizo esse tempo para revisar alguns processos, para adiantar outros tantos e peticiono normalmente, ainda mais tendo em vista que a imensa maioria dos processos hoje em dia tramita em meio virtual, ou seja, o processo é eletrônico, disponível 24 horas por dia para o acesso, ou seja, não preciso mais ir ao foro para protocolar, eu peticiono, protocolo tudo online, então aproveite esse tempo. Evidentemente que o pronunciamento judicial só será a partir do primeiro dia útil depois do dia 20 de janeiro, mas de certa forma o processo não fica totalmente parado. No recesso forense, entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, não há expediente nos foros e tribunais. Entretanto, o regime de plantão segue aberto para as medidas de urgência. Da mesma forma, entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, não há a contagem dos prazos processuais. Entretanto, o processo sim pode ser movimentado com as medidas do judiciário, tais como citações, intimações e protocolo de petições, pois o processo é eletrônico.